Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos fazer uma nova leitura desde o verso 36. Lucas 24, 36. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos ainda ao livro de Atos, capítulo 1. E leamos os 11 primeiros versículos. Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles.
E lhes perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, quanta gratidão há nos nossos corações por termos a Tua santa palavra escrita em nossas mãos. Quanta luz, quanta beleza, quanta verdade, pelo Espírito Santo, temos sido capazes de ver nela. Pedimos, Senhor, a Ti, que uma vez mais nessa noite, tanto no estudo quanto na meditação, que nossos olhos sejam iluminados, que as escamas caiam de nossos olhos, para que realmente possamos ver algo mais das belezas do Senhor nestes textos lidos. Abra o nosso entendimento, abre as Escrituras, para que vejamos com clareza como Tu vês e alimenta os nossos corações, Senhor, com a Tua palavra. Transforma-nos com ela, conforma-nos a Ti com ela. Esperamos tudo isso de Ti, Senhor, de Tua habilitação. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós iremos hoje, e se o Senhor permitir, na próxima quarta-feira, darmos os 2 passos finais nesse maravilhoso, magnífico Evangelho de Lucas. Temos tido um privilégio inestimável, meus irmãos. Como já dissemos reiteradas vezes, e me lembro que a última vez que estivemos juntos no domingo retrasado, fizemos mais uma vez esse comentário, que esse mesmo Jesus, que temos conhecido nos evangelhos com tanta clareza e beleza, é esse mesmo Senhor, que descerá dos céus, e que o veremos face a face, sem nenhuma nuvem de impedimento. Haveremos de vê-lo como Ele é. E temos tido já por quase 6 anos o privilégio de andarmos com Ele nos evangelhos de Marcos, de Lucas, e ainda teremos um tempo determinado somente por Ele mesmo, quando então entraremos no evangelho de João, sem tempo determinado para terminarmos. Estaremos também jornadeando com o Senhor no evangelho de João. Talvez, meus irmãos, diante disso, nós tenhamos um período ao todo de uns 9 anos, estudando 3 evangelhos, se o Senhor permitir que seja assim. Se não, muito melhor que isso, nós estaremos face a face com aquele que é o Evangelho, porque estamos vivendo realmente dias da iminência da vinda do nosso amado Senhor. Mas que bênção, que privilégio, que alegria, que gozo nós temos em poder realmente palmilhar assim, passo a passo, com o Senhor, conhecendo cada olhar, cada gesto, cada palavra, cada interlocução do Senhor, seja com amigos, seja com inimigos, seja com necessitados, seja com fariseus, saduceus, herodianos. Quanta sabedoria, quanta beleza, quanta graça. E, meus irmãos, nós não estamos sendo apenas, digamos, alimentados com as suas palavras, mas nós temos experimentado o que João vai dizer no seu Evangelho, quando o nosso Senhor disse, João registrou, as palavras que eu, disse o Senhor, vos tenho dito, são Espírito e são vida. Graças ao Senhor. Por isso a palavra do Senhor é verdadeiro alimento para as nossas almas. E tem capacidade nela mesma, por ser viva, por ser eficaz, tem capacidade de realmente mudar tudo que nós somos lá de dentro para fora. O caráter, os prazeres, os gostos, né? Os alvos, os motivos, as metas, tudo de dentro para fora. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando então nós andamos por esses evangelhos, nós vimos que o Senhor vivenciou o que nós podemos chamar de 8 crises, colocando esse crises entre aspas.
8 períodos críticos na bendita vida desse Verbo encarnado de Deus. Quais são? A primeira crise foi a própria encarnação. Imaginem isso. O Verbo eterno, o Filho de Deus, o resplendor da glória, aquele sem o qual nada do que foi feito se fez, aquele no qual a vida estava nele, Verbo eterno, ele assume uma natureza humana, que ele nunca teve antes disso. Ele é Deus, Deus eterno, incriado, sublime, perfeito, criador de todas as coisas. Assume uma natureza humana, encarnação. E tudo que isso implica, a maravilha disso, a beleza disso, a estupefação dos anjos quando viam isso, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, aquele menino envolto em faixas naquela manjedoura, tudo isso já estudamos, meditamos, adoramos o Senhor com tudo isso, naqueles primeiros capítulos, 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, a encarnação do Verbo de Deus. Depois, a próxima crise, chamando assim, seria o seu batismo. Quando depois de viver 30 anos, ele entrou no Jordão e aquele homem que Deus sempre quis, sempre buscou, mas nunca encontrou, agora encontrou. Então os céus se abrem para aquele homem, Deus homem, de 30 anos de idade, e a voz do céu é ouvida. Este é o meu Filho amado. E nas palavras de um outro evangelista, tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Depois nós vemos que imediatamente depois do batismo, nosso Senhor é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Terceira crise. Então temos encarnação, o batismo com a manifestação celestial, este é o meu filho, tu és o meu filho. E imediatamente depois, a terceira crise, a tentação. Quando não apenas uma hoste de demônios, ou qualquer coisa que seja, mas o maioral dos demônios, o diabo, Lúcifer, Satanás, ele se apresenta ao Senhor para derrubá-lo. Então ele faz aquelas propostas para o Senhor, que já temos mais de uma vez meditado nelas, tão impressionante texto, e nosso Senhor então o vence como homem. Homem que tinha fome, por um lado, porque era homem, tinha fome, 40 dias de jejum, e que tinha poder para transformar pedras em pães. Por que não? Claro que ele tinha. Ele criou todas as coisas. Ele criou as pedras, ele criou os pães, ele criou tudo. Mas ele não o fez. Por quê? Porque ele não fez nada, utilizando o seu poder divino para suprir a si próprio. Ele fez para suprir outros, mas não para suprir a si próprio. Para que ele vivesse então uma vida plenamente humana, sem se utilizar de recursos divinos que ele possuía para se abastecer, para se suprir. Porque se ele fizesse isso, ele não teria vivido uma vida humana como a nossa. Claro, com exceção do pecado, ele não era um pecador. Mas se ele usasse seus poderes para se suprir, para se salvar, para se abastecer, se prover, ele não viveria uma vida de um representante de homem. Não é certo? Então foi assim que ele viveu. Por isso nós vemos o Senhor chorando, nós vemos o Senhor cansando, nós vemos o Senhor se angustiando, nós vemos o Senhor com sede, vemos o Senhor com fome, vemos o Senhor dormindo, vemos o Senhor estressado, dormindo em um barco, depois de ter ensinado uma multidão uma tarde inteira, entra num barco estressado e dorme durante aquela tempestade. Um homem. Isaías vai dizer, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Não é maravilhoso, meus irmãos? Então, terceira crise, tentação. A quarta crise, o Getsêmani. E que crise foi essa? Minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ao ponto que somente Lucas narra, inclusive, que nesse momento em que ele suou gotas de sangue, em hematidrose, um anjo do céu foi enviado como um ministro de Deus, os anjos são ministros de Deus, para o consolar
ou a palavra lá também significa fortalecer. Que crise foi essa? Minha alma profundamente angustiada até a morte. Depois vamos para a próxima crise, sua morte, o Gólgota, o Calvário. Deus meu, por que me abandonaste? Houve trevas sobre a face da terra. O mistério do Deus homem separado de Deus, o Pai. Que mistério. Sexta crise. Vamos para a sétima crise, a ressurreição. Rompeu os grilhões da morte. Foi assunto de meditação recente, quando estávamos terminando esse Evangelho de Lucas. A maravilhosa ressurreição do Senhor Jesus. E as implicações dela. E a oitava crise, a última, é muito interessante, porque o número 8 na Bíblia fala de um novo começo. Se o 7 fala de plenitude, principalmente ligada ao tempo, por isso a semana tem 7 dias, já mudaram, já tentaram há séculos atrás, se eu não me engano aí, quase 200 anos atrás, a mudar a semana, fazer uma semana de 10 dias, ao invés de 7 dias. E isso foi impossível de ser realizado, porque realmente o Senhor estabeleceu uma semana de 7 dias, e nessa semana de 7 dias é que as coisas são reguladas, as estações, os tempos, as fases da lua. Não é? Então o 7 fala de plenitude, especialmente ligado ao tempo. Então o 8 na Bíblia fala de uma nova série, um novo começo. Então quando nós chegamos na oitava crise, o que nós temos? É essa que nós vamos começar a meditar hoje, para concluir esse Evangelho. É a ascensão, conjugada, né, com a entronização do nosso Senhor Jesus. As duas são uma só. Porque o nosso Senhor foi ascenso e não ficou aí sobre as nuvens do céu. Né? Ele foi ascenso para ser entronizado. Então ascensão e entronização andam juntas. Nos evangelhos, nós temos no final do evangelho de Marcos, que já meditamos, exatamente essa expressão. Marcos é o evangelho do servo, né? Mostrando a vida do Senhor Jesus em serviço perfeito. As mãos do Senhor são enfatizadas por Marcos, enquanto Lucas enfatiza os pés. E Marcos vai dizer, narrando o tempo todo a vida desse servo maravilhoso, vai dizer que então ele foi recebido. Assim termina o Evangelho de Marcos, os 2 últimos versículos. Esse servo dos servos foi recebido à destra de Deus. Então Marcos também termina com a ascensão e a entronização. Estão juntas, né? Nessa oitava crise. Agora, o que nós vamos fazer hoje com a ajuda do Senhor? Nós vamos destacar, vamos voltar ao capítulo 24 de Lucas, abrir novamente, por favor, e vamos mantê-lo aí diante dos nossos olhos, com bastante atenção. Nossos destaques, meus irmãos, serão especialmente os versos 50 a 53. São apenas 4 versos, mas são cheios de significado e de maravilha. Nós vamos ver. 50 a 53. Mas nós não podemos ir diretamente a eles, não. Temos que fazer algumas coisas aqui primeiro. O que está acontecendo aqui nesses versos 50 a 53, para nos localizarmos primeiro? Vamos colocar assim: uma saudosa despedida. Por que essa despedida foi saudosa? Até mesmo aqueles que estavam na recepção, digamos assim, do Senhor Jesus sendo elevado ao céu, Lucas mesmo foi quem escreveu Atos, né? O mesmo autor de Lucas, o seu evangelho, e de Atos. Então ele vai dizer que esses 2 varões estavam lá, falando com aqueles que estavam ali em Betânia, vendo a ascensão do Senhor. Em Atos ele chama de o Monte Olival, é o Monte das Oliveiras, e aqui pelo seu evangelho, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, aqui na parte final, verso 50, nós vemos que o Senhor nos levou para Betânia, porque Betânia ficava na encosta do monte, exatamente Olival, o Monte das Oliveiras, né? Então foi daí que o Senhor foi ascenso. Enquanto ele era ascenso, esses 2 varões estavam lá dizendo que esse mesmo Jesus que foi ascenso, ele viria do modo como o viste subir. Então vamos chamar essa ascensão de
uma saudosa despedida. Uma despedida que é de coração saudoso. Uma despedida que quer de novo se mostrar àqueles de quem ele se despediu. Assim virá do modo como vistes subir. Então aguardem. Uma saudosa despedida. Mas olha, vamos unir a essa frase aí, saudosa despedida, uma outra coisa. Extremamente importante, meus irmãos. Tão importante que nós não vamos meditar nela hoje. Nós vamos meditar dela na quarta-feira próxima. Vamos ver qual foi o significado e quais foram as implicações da ascensão. Na próxima reunião, se o Senhor permitir. Tão importante, tremenda foi a ascensão do Senhor Jesus. Por quê? Porque junto com essa saudosa despedida, nós temos aqui, olha, o início do ministério celestial, sumo sacerdotal de Cristo. Meus irmãos, quando meditarmos no Evangelho de João e chegarmos no capítulo 17, nós vamos ver aquela que é chamada a oração sumo sacerdotal de Cristo. Ela é linda, não é? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, para que ele conceda a vida eterna àqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando. Na terra, consumando. Olha isso. Na terra, consumando. A obra que me confiaste para fazer. E agora, veja, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Está vendo? Então esse sumo sacerdote está orando na terra, mas ele não iniciou, é claro, o seu ministério intercessor celestial para com os seus. Ele não está no céu, ele está na terra. Então na terra ele diz, eu te glorifiquei, ele põe no passado já. Ele ainda não foi à cruz, mas ele já põe no passado, como uma obra consumada. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E aí agora ele já vê o aspecto futuro. Por quê? Salmo 16. Não deixarás minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então ele diz, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes da encarnação, né? Antes que houvesse mundo. O Filho eterno está olhando para essa glória que ele teve antes de se encarnar, não é? Que na verdade é uma glória antes que tivesse mundo. É a glória do Filho na Trindade. Então os irmãos estão vendo? Uma saudosa despedida, e agora, por causa da morte, da ressurreição, e especialmente da ascensão e da entronização, então ele inicia o ministério celestial, sumo sacerdotal. Para fazer o quê? Ainda não estamos entrando no tema, que será na próxima semana. Mas, sobretudo, ele se resume em uma palavra. Ele vive para interceder por nós. Isso quanto a nós. Porque quanto ao cumprimento do propósito eterno de Deus, vai muito além do que interceder por nós. Nós vamos ver isso também, quando meditarmos nos detalhes. Então, os irmãos estão vendo que a ascensão não é apenas um clímax, não é apenas um complemento final da obra do nosso Senhor Jesus. É muito mais do que isso. Porque é somente quando ele ascende ao céu e é entronizado que nós podemos cantar assim: há um homem nos céus em glória. É somente por causa disso que nós podemos ler o que está escrito em Hebreus assim: nós temos nele o ascenso e entronizado, nossa âncora da alma, que penetra além do véu. Que véu é esse, irmão? Que véu é esse que o autor de Hebreus está falando? É do templo ou do tabernáculo terreno? É claro que não. Jesus nunca entrou lá, nem levita ele era da tribo de Judá. Ele está falando do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. O santo dos santos celestial, a presença real de Deus, a presença imediata de Deus. Então, é aí que ele está, por causa da ascensão e da entronização. Então, vamos ficar com isso como uma introdução para nós. O que nós temos aqui, nesses versos 50 a 53 aí, é uma saudosa despedida.
Em outras palavras, ele está dizendo: fiquem firmes, eu voltarei para vós outros. Não foi o que ele falou nos discursos no cenáculo? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, uma saudosa despedida e um início. O início do ministério celestial, sumo sacerdotal de Cristo. Vamos guardar isso. Agora, deixe-me fazer ainda um preâmbulo aqui, já que nós começamos a ler desde o verso 36, não é isso? Olha aqui, irmãos, um texto que já foi partilhado pelo nosso querido irmão. Um destaque eu queria fazer aqui nesse verso 43. Olhe, por favor. Nessa aparição do Senhor, é a quinta aparição do Senhor. Ele fez 5 aparições no próprio domingo da ressurreição. A primeira foi para Maria Madalena, e a quinta, ou a última nesse dia, né, no próprio domingo da ressurreição, está aí, quando ele aparece para esses discípulos juntos. Depois as outras 5 são distribuídas nos outros dias, dentre os 40, né, que ele permanecerá, mais 35 então, que ele ainda permanecerá se manifestando aos seus discípulos. Na verdade, nos outros 40, né? Todas essas 5 são no primeiro dia, no domingo. Então, olhe lá. Vamos ao verso 39 para ficar mais claro. Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Que frase importante, como já temos meditado nela. Ele mesmo, o mesmo Jesus, o Filho de Maria, o Verbo encarnado, ele não se despiu de sua natureza humana. Ele entrou na morte com essa natureza, ele saiu da morte com essa natureza humana, só que glorificado, é claro, né? Então, veja minhas mãos, vejam meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda, por causa da alegria, que interessante, né? Vamos colocar assim uma descrença de tanta alegria. Não podiam acreditar no que estavam vendo, né? E, admirados, Jesus lhe disse: veja, tendes aí alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Já foi compartilhado o que isso significa. Muito lindo, muito interessante, muito precioso. E o verso 43 é o que eu gostaria de fazer um destaque nessa palavra comeu. E ele comeu na presença deles. Sabe por que estamos destacando isso? Deixe aí, por favor, marcado o texto, já estaremos retornando. Olha o texto de Atos 1 que nós lemos. Vá lá, por favor. Atos 1, novamente. Por que você acha que Lucas, o mesmo autor do Evangelho, é o autor do livro de Atos? Por que você acha que ele coloca isso assim, no verso 3. Atos 1, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, então claro, ressurreto, né? Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o verso 4. E comendo. Você viu? Que Lucas enfatiza a mesma coisa que ele escreveu no seu evangelho. Nós vamos ver por que essa ênfase no comeu com eles depois de ressurreto. Olhe lá. Comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem em Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Então, comendo com eles depois de ressuscitado. Mas, irmãos, não termina aí. Olha o capítulo 10 de Atos, por favor, rapidamente. Atos 10. Você sabe que Pedro aqui está dando um testemunho na casa de Cornélio, o centurião Cornélio, gentio, né? E o Espírito Santo então desce ali sobre eles. Você conhece a história, certamente. Então, veja bem o que ele diz. Leiamos desde o verso 36. Atos 10, 36. Pedro está testemunhando, pregando o Evangelho
na casa desse gentio Cornélio. Eles serão incluídos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito de Deus, serão incluídos na igreja de Deus. Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, olha a ênfase na humanidade dele, Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atenção agora. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou, presta atenção, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifestado não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Então ele fez isso durante quanto tempo? O que Lucas fala aqui no livro de Atos? 40 dias. Nós vemos lá no início, do capítulo 1, Então, a essas testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, olha essa ênfase, a nós que comemos e bebemos com ele. Quando? Nós poderíamos pensar, quem sabe foi quando ele instituiu a ceia. Então, olhe bem para o texto. Comemos e bebemos com ele, quando? Depois que ressurgiu dentre os mortos. Por que os irmãos acham que Pedro está colocando ênfase nisso? Que não só comemos e bebemos com ele durante 3 anos e meio que ele viveu nessa terra, mas comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Parece que está claro agora, Pedro está dizendo, nós somos testemunhas oculares de que nos relacionamos, de que comemos com um homem vivo. Nós não comemos com espírito, com uma aparição fantasmagórica qualquer. Aliás, lá no texto de Atos diz isso, Ele pediu, vocês têm aí o que comer? Porque um espírito não come. Um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Olhe minhas mãos, olhe os meus pés, apalpai-me, verificai, sou eu mesmo. Então, por isso, meus irmãos, Pedro, nessa pregação do Evangelho, na casa de Cornélio, ele coloca essa ênfase linda. Primeiro ele diz que esse Jesus é o Jesus de Nazaré, ou seja, muito bem conhecido. Vocês conhecem a infância dele, a mãe dele, o pai dele, os irmãos dele, E eu sou testemunha de que eu comi com ele vivo, depois que ele padeceu, entrou na tumba, saiu da tumba, venceu a morte, e eu comi com ele. Vivo, homem, o mesmo que entrou na tumba, agora glorificado. Muito, muito importante. Então, voltando lá para Lucas 24, destacamos o verso 43, Parece um detalhe tão pequeno, mas veja a imensidão disso. E ele comeu na presença deles. Agora sim, nós podemos avançar lá para o verso 50, já que os outros versos já foram explicitados, graças ao Senhor, mesmo que ainda aqui ou ali nós poderemos voltar em alguma coisa. Verso 50 então diz assim, Lucas 24, 50. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Por que o Senhor os leva para Betânia? Porque em Betânia o Senhor tinha o seu pequeno lar. O Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. A raposa tem seus covis, as aves do céu seus ninhos, Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas o que ele encontrou em Betânia? Um pequenino lar. De aconchego, de prazer, de satisfação, de delícias. Nós já estudamos Betânia juntos, uma parte dos irmãos pelo menos que estão aqui, Outros não. E nós vimos o que significou aquele lar para o Senhor. Desde a primeira revelação a eles em Lucas 10, até essa última em Betânia aí, de onde ele ascendeu ao céu. Esse lar amado, esse lar que ele toma de uma situação de inquietação, desajuste,
Na primeira visita do Senhor a Betânia havia desajuste. Na última visita, eles simplesmente veem o Senhor, seu Senhor amado, o Senhor que foi ungido por Maria de Betânia, na cabeça, nos pés, com o nardo precioso. Agora eles veem o Senhor, seu amado Senhor, ascendendo ao céu. Então foi para aí que ele os levou. Os levou para o seu pequenino lar. Levou quem? Os discípulos. Os 11, né? Judas não estava aqui mais. Levou os seus 11 para Betânia, o seu pequenino lar. O que mais que diz aqui? Verso 50. Erguendo as mãos, os abençoou. Meus irmãos, não está escrito aqui qual foi a bênção que o Senhor Jesus disse a eles. Obviamente foi uma bênção declarada, é claro, né? Como ele ia abençoar sem palavras. Erguendo as mãos, enquanto ele é levado ao céu, os abençoou. Mas nós podemos ter, pelo menos, uma fortíssima sugestão de qual foi a bênção que o Senhor pronunciou. Vamos a ela? Olhe comigo, Números capítulo 6, por favor. O Senhor ordenou a Moisés que ensinasse a Arão, ou dissesse a Arão, qual era a bênção com que Arão deveria abençoar todo o povo. Agora, vamos devagar aqui. Quem era Arão? O sumo sacerdote. Figura de Cristo. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus, o nosso Senhor. Arão é apenas uma pálida figura do grande sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus. Então, é dito assim, Números capítulo 6, verso 22. Por favor, localize aí. Veja. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhes eis. Então aí está. Olha essas palavras maravilhosas. O Senhor, o Deus da aliança, o Senhor te abençoe e te guarde. Meus irmãos, se essa bênção não tivesse se cumprido na história da amada igreja do Senhor, seu corpo, eu edificarei a minha igreja, disse o Senhor. Se essa bênção não tivesse se cumprido no seu povo, meus irmãos, a igreja não duraria nem 40 anos. Ela ia nascer e morrer. O Senhor te abençoe e te guarde. Quando naquela subida para as bandas de Cesareia de Filipe, quando Pedro faz aquela confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor disse assim, também te digo que tu és Pedro, e sobre a rocha dessa confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha eu edificarei minha igreja, e as portas da morte, as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela. Então, olha isso, o Senhor te abençoe e te guarde. O verdadeiro Arão, agora, aquele que é infinitamente maior que Arão, o sumo sacerdote que está subindo ao céu, penetrando o céu, como vai dizer o autor de Hebreus, ele tem as mãos erguidas e está abençoando aqueles de Betânia e os seus discípulos e os que estavam ali. Dizendo o quê? Essa é, embora nós não tenhamos as palavras lá em Lucas, meus irmãos, essa é a fortíssima sugestão que nós temos. Porque você não tenha dúvida, todos aqueles que estavam lá conheciam essa bênção de Arão. Porque isso é central para o culto e para a nação judaica. É a bênção do sumo sacerdote, certo? Então, o Senhor te abençoe e te guarde. Olhe mais. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que maravilha, meus irmãos. Quantas vezes entre nós já compartilhamos o Salmo 80, né? Lembra? 3 vezes lá nós temos assim. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, olha a bênção, prosseguindo aí. O Senhor, o Deus da aliança, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui.
É por isso que cantamos os cânticos que cantamos. Faz-nos ver a beleza do Senhor, faz-nos ver o Senhor entronizado. Por isso que nós oramos: Senhor, dá-nos revelação, Senhor, tira escamas dos nossos olhos, Senhor, abre o nosso entendimento, abre as Escrituras, faz resplandecer o Teu rosto sobre a Tua igreja, a Tua noiva. Sem Tua graça, ela murcha ficará. Vem, visita, faz resplandecer o Teu rosto. Aliás, vem, visita, é a oração do mesmo Salmo 80 que eu citei. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Não é? Salmo 80, 14. Então vamos continuar. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti. E a próxima frase: e tenha misericórdia de ti. Que maravilhosa bênção, meus irmãos. Imaginem o nosso Senhor Jesus com as suas mãos erguidas sobre Betânia e os que estavam lá, proferindo essa bênção sacerdotal. O sumo sacerdote penetrando no céu, abençoando a sua igreja assim. Tenha misericórdia de ti. O que o autor de Hebreus fala? Que esse grande sumo sacerdote, ele está no trono da graça. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Onde está esse trono da graça? Na terra ou no céu? Nos céus. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então acheguemos junto ao trono da graça para encontrarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O livro de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus não socorre a anjos. Anjos não precisam de socorro. Os anjos que não pecaram são os anjos eleitos, adoram a Deus. Sempre adorarão, desde que foram criados. Os que pecaram e caíram são demônios. O Senhor não socorre demônios. E nem socorre anjos que não caíram. O Senhor não socorre a anjos, Hebreus 2. Mas Ele socorre a descendência de Abraão. Aqueles que são da fé. Tenha misericórdia de ti. Que linda parte dessa bênção. Tem mais. O Senhor sobre ti, reforçando o que já foi dito ali em cima com outra palavra. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção sacerdotal termina com a palavra paz. Quando o Senhor se apresentou àqueles discípulos reunidos nesse quarto aí, nesse ambiente, até mesmo com medo, né, diante do que tinha acontecido, não sabiam que o Senhor tinha ressuscitado. O que Ele diz para eles? Qual é a primeira palavra? Paz. Paz seja convosco. Te dê a paz. Aqui terminou a bênção, mas olha o verso 27 que é interessante. Assim porão, quem o porão? Arão e os seus filhos, né? Porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Também gostaria de destacar essa frase, porão o meu nome. Ou seja, nessa bênção sacerdotal, o nome do Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, seria posto sobre os filhos de Israel. Aqui, na figura e na sombra, com um sumo sacerdote que é só um tipo, o Arão. E lá, meus irmãos, com o verdadeiro e eterno sumo sacerdote. Será que nesta bênção pronunciada pelo Senhor, e claro, não só para os que estavam ali em Betânia, foi pronunciada para toda a sua igreja, não é? Toda a sua igreja é alvo da sua bênção, da sua graça e da promessa do Espírito Santo, não é? Então o que foi prometido para nós? Que então com esta bênção do grande sumo sacerdote que penetrou os céus, o nome do Pai foi posto sobre a igreja. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Não é isso que ele ora assim, João 17? Então que riqueza é essa atitude do Senhor. Ele poderia ser ascenso sem palavras, meus irmãos. Eles estão vendo um homem real sendo ascenso, ressurreto, com um corpo glorioso. Ele não precisava dizer nada. A cena já diz tudo, você não acha? Imagine uma cena dessa.
Mas ele disse. Ele ergueu as mãos e os abençoou. Vamos voltar lá. Não, ainda tem algo aqui para vermos. Volte ao livro de Levítico, por favor. Um livro aí atrás. Levítico, capítulo 9. Presta atenção numa relação que me parece muito interessante, significativa e linda. Levítico, capítulo 9. Olha o verso 22. Levítico 9, 22. Abra, por favor. Aqui Arão está oferecendo sacrifícios por si mesmo, é claro, ele é um pecador, né? Embora seja o sumo sacerdote, uma figura de Cristo, ele é um homem caído. Então ele oferece sacrifício por si e pelo povo. E lá no verso 22 está escrito assim, Levítico 9, 22. Depois Arão, olha aqui, levantou as mãos para o povo, foi isso que o Senhor fez também lá, nós já vimos, quando ele estava sendo ascenso, e o abençoou, né? Atitude idêntica do Senhor. Agora, olhe essa palavra, próxima, e desceu. Desceu por quê? Porque o altar ficava em um nível acima, né? Desceu havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto, e a oferta pacífica. Aqui queria que você notasse essa relação aí, olha. Arão ergue as mãos, abençoa o povo e desce. Mas o verdadeiro Arão ergue as mãos, abençoa o povo e sobe. Arão só podia descer, meus irmãos. Apesar de tudo, o que ele era, eleito por Deus, sumo sacerdote, uma figura central na nação, né? Figura do próprio Cristo, mas ele ainda é um homem pecador, e somente um pecador. Mas o verdadeiro Arão, repetindo, ergue as mãos, abençoa os seus que ficaram ali em Betânia e sobe. Sobe para onde? Assentado à destra da majestade nas alturas, herdou um nome sobreexcelente, tão superior aos anjos ele é, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Isso vamos ver na próxima reunião, uma das implicações da ascensão. Então, aí está, Arão levanta as mãos, abençoa e desce. Nosso Senhor Jesus levanta as mãos, abençoa e sobe, à destra de Deus. Mais um detalhe, voltando lá em Lucas, novamente, Lucas 24, verso 51. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Mais um contraste nós vamos fazer aqui. João, porque enfatiza a divindade do Senhor Jesus, nós vamos ver quando estudarmos, a grande ênfase de João é Jesus é o próprio Deus. Ninguém menos do que o próprio Deus. Esse é o Evangelho de João. Mas o Evangelho de Lucas, Jesus é verdadeiro homem. Um homem segundo o coração de Deus. Então olha que interessante. Em João 20, quando o Senhor Jesus se manifesta pela primeira vez, foi a primeira manifestação a uma mulher, Maria Madalena, ele diz a ela assim, mulher, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, ouça aqui, eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Eu subo. Aí está a ênfase. De seus próprios recursos. Eu subo. Agora no Evangelho de Lucas, o que nós estamos vendo? Ele ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Por isso, quando Lucas, em Atos, faz a mesma narrativa, e por isso nós vemos Atos 1, nós vemos que temos aqueles dois varões ali, digamos que estão presentes na ascensão do Senhor e falam com aqueles que ficaram, né? Varões galileus, por que estáis fitando as alturas? Esse que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo que o viste subir. Esse mesmo, né? Porque
ideia clara que estamos tendo, então, segundo esse relato de Lucas, é que nosso Senhor Jesus aqui, segundo o relato de Lucas, ele não subiu por seus próprios recursos, mas ele foi elevado aos céus. Interessante. Agora, como é que você vai conjugar uma passagem com a outra? Penso que a única maneira de entendermos, irmãos, é a seguinte. É claro que ele, o Verbo encarnado, ressuscitado, ele tem todos os recursos assim, em si mesmo, para ele se elevar ao céu. Ele já está ressuscitado. É o Verbo encarnado ressuscitado. Por outro lado, Lucas vai enfatizar que isso não aconteceu apenas por essa vertente, ele usando os seus próprios recursos. Mas Lucas enfatiza, ele foi elevado ao céu. Isso parece também tão bonito, quando nós vemos que a ênfase de Lucas é que ele é o homem perfeito, segundo o coração de Deus. Então, qual seria o destino desse homem? Ser elevado até a presença de Deus. E aí, não vou usar tempo com isso, nosso tempo já está terminando, já fizemos outras vezes, mas vou citar para você, para a sua meditação. Me parece, meus irmãos, claramente, que é aqui, nesse momento, que se aplica o Salmo 24, que já citamos outras vezes. Vamos repeti-lo aqui, algo dele. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Que portas são essas? Levantai-vos, ó portais eternos. Não é porta do templo, não é uma porta do céu, que seja uma porta aí por aí. Portais eternos. De onde ele veio? Porque ele é o Deus eterno, que não tem princípio nem fim, o Criador de todas as coisas. Então agora, como dissemos outras vezes, nós podemos imaginar como que hostes de anjos fazendo aí um coro com pergunta retórica. Por um lado, algumas hostes dizem: quem é o Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que então entre o Rei da Glória. Levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entre quando? Quando ascenso. Quando foi elevado para o céu. Quando esse homem segundo o coração de Deus, aprovado, varão aprovado por Deus, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o mundo. Então agora ele ascende ao céu e o coro canta. Levantai-vos, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aquela pergunta, então, podemos imaginar uma hoste angelical do lado de cá, fazendo a pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta apenas para constar, né? Porque eles sabem qual é a resposta, mas eles querem ouvir a resposta. Então eles perguntam: quem é o Rei da Glória? Então outras hostes respondem assim: o Senhor dos Exércitos. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quais batalhas? Irmãos, desde que ele era um menino, as batalhas começaram. Herodes tentou matá-lo. Batalhas no deserto, sendo tentado pelo diabo. Batalhas durante 3 anos, sendo provado de todas as formas. Batalha no Getsêmani. Batalha no Gólgota. Não é? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Então esse é o cântico da ascensão do nosso Senhor Jesus. Todas as vezes que nós cantarmos esse cântico, vamos manter isso no nosso coração. O que nós estamos fazendo? Aqui nesse texto você vai ver isso também. Esse que estamos estudando aí de Lucas 24. Nós estamos adorando o fato de que há um homem, segundo o coração de Deus, no trono da glória, e que ele é a âncora das nossas almas, segura e firme, e que penetrou os céus. E por causa disso nós guardamos firmes a nossa confissão. Qual será o nosso destino? O mesmo dele. Porque ele está unido conosco indissoluvelmente. João vai dizer assim, olha, tal qual ele é, também nós somos neste mundo. Não é maravilhoso, irmãos? Então, vamos lá. Como termina esse texto? Sendo elevado para o céu, verso 51. Próximo verso, 52. Então eles, adorando-o.
voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Aqui queria fazer 2 destaques. Andam juntos, adorando e tomados, cheios, plenos de grande júbilo. Olha um contraste que também me parece muito interessante e muito precioso. Capítulo 1 de Lucas. Mantenha aberto agora os 2, o 1 e o 24. Olhe isso. Quando Lucas abre o seu evangelho no capítulo 1, vamos ler o verso 8. Ele está falando aqui de um sacerdote, figura de Cristo. Zacarias, o pai de João Batista. Olha o que acontece com ele. Lucas 1, 8. Por favor, acompanhe aí. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, Zacarias, certo? O sacerdote, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor. Olha essa frase. Entrar no santuário do Senhor, santuário terreno, que era uma figura do santuário celestial, né? O livro de Hebreus vai trazer isso de maneira tão clara e tão bonita. Então aí está, Zacarias, o sacerdote, entrando no santuário do Senhor para queimar incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Aqui, Zacarias, sacerdote, figura do Senhor, entrando no santuário para fazer o serviço sagrado, oferecendo incenso, e o povo do lado de fora, monte o quadro aí na sua mente. E o que o povo estava fazendo do lado de fora? Orando. Por quê? Porque o sacerdote que os representava lá dentro também estava orando. Esse incenso aí, que ele estava queimando no santo lugar, representa exatamente isso. Você lembra do livro de Apocalipse? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então ele é um intercessor. Está lá queimando incenso, intercedendo e orando. Certo? Agora aqui, o que é que nós temos no capítulo 24? Vamos fazer o contraste? Jesus, aquele que é infinitamente maior que Zacarias, o verdadeiro sacerdote, entrou no santuário do Senhor, ou está entrando no santuário do Senhor, né? Ele está sendo elevado ao céu, e o povo que está lá fora, ou seja, os de Betânia, os discípulos, os que estavam lá reunidos, o que é que eles estão fazendo aqui? Em Lucas 24, eles estão orando? Não, eles estão adorando. Que lindo, irmãos. Adorando. Por quê? Porque agora a perfeita intercessão foi realizada. Quanto incenso foi queimado até essa hora aí de Lucas 24? Zacarias e todo aquele turno sacerdotal, todos os sacerdotes estavam lá, fazendo o serviço deles, né? Indefinidamente. Agora o verdadeiro sacerdote, subindo para o verdadeiro santuário do Senhor, e o povo que contemplou essa cena, não estava orando, estava adorando, porque agora está tudo consumado. E ele vai assumir o seu lugar de ministro, sumo sacerdotal eterno, perfeito intercessor. Um contraste interessante, já que Lucas coloca um no primeiro capítulo e o último, o Senhor, no último capítulo. Aqui nós precisamos parar então, meus amados irmãos, para que nós na próxima reunião nós possamos entrar nessa questão do significado da ascensão de Cristo e nas tremendas implicações da ascensão de Cristo. Pelo menos 5 elementos nós vamos ver do que significou essa ascensão histórica. Histórica é uma palavra importante. Jesus não morreu em um cantinho do mundo qualquer. Ele morreu em Jerusalém. Se você olhar onde fica Jerusalém, né? Considerando a terra habitada, você já percebeu isso? Olha o mapa mundi que mostra a terra em 2D, né? Em 2D, não o globo terrestre em 3D. Mostra a terra, o mapa aberto em 2D. Olha onde está o centro do mundo. Jerusalém. O centro do mundo. Então nosso Senhor não morreu em um cantinho qualquer e não morreu escondido das pessoas. Celebrava-se em Jerusalém a Páscoa. Multidões e multidões estavam em Jerusalém.
E lá estava o Senhor exposto, crucificado, publicamente exposto ao desprezo. Não é? Então, a morte do Senhor foi histórica e pública. E a ascensão do Senhor? Histórica e pública. Com testemunho dessas testemunhas oculares aí. Tão importante é vermos, irmãos, essa historicidade da ascensão. Porque o nosso Salvador não ressuscitou e ficou como que espiritualizado por aí, perambulando por aí. Homem real, ressurreição real, feridas reais, marcas reais, corpo real, ascensão real, trono real e intercessão real. Graças ao Senhor. Vamos então parar por aqui hoje. Semana que vem, se Deus permitir, nós continuamos. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome. Nós, assim como aqueles que te viram nessa maravilhosa cena histórica da ascensão, nós também, Senhor, te vemos com tanta clareza, como aquele que está assentado à destra da majestade nas alturas, com um nome tão superior ao dos anjos, quanto tu és superior a eles. Adoramos a tua dignidade, Senhor. Adoramos essa posição exaltada que tu tens. Adoramos a ti pelo teu ministério intercessor, sumo sacerdote celestial. Obrigado, Senhor, por tão gloriosa cena que podemos contemplar assim, louvando, adorando, reconhecendo quem tu és e quem nós somos em ti e para ti. Bendito seja teu precioso nome. Abra os nossos olhos, Senhor. Queremos viver à luz da tua ascensão, segundo o poder da tua vida ressurreta. Assim te pedimos, Senhor. Assiste-nos, ministra-nos, glorioso ministro do santuário. Louvamos teu nome. Amém.